Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Shella por aqui. E aí, preparados para a aula de hoje? Então, pegue suas coisas e bora pro vídeo. E aí, minha turminha querida, tudo bem com vocês? Como estão as coisas por aí, né? Espero que esteja tudo bem, tá? Aqui também tá tudo tranquilo. Estou com saudades, tá? Vou ser sincero, estou com saudades das nossas aulas, estou com muitas saudades daqueles nossos momentos em nossas manhãs, né, na escola. Mas em breve eu acredito que estaremos, sim, todos juntos novamente, né? Nas nossas aulas presenciais. Enquanto isso não acontece, né? Vamos aqui, neste nosso ambiente virtual, nesse nosso ambiente remoto, eu preparei, né, essa nossa videoaula aqui para vocês, para que realmente, né, vocês possam não perder conteúdo, para que vocês possam aí, no conforto da casa de vocês, né, receber todas as informações. Beleza, turminha? Hoje vamos dar continuidade aqui ao que já vínhamos trabalhando antes da nossa paralisação, né, antes, primeiramente, daquele primeiro período de suspensão das aulas, depois das nossas férias, né, onde nós estávamos abordando a questão da Revolução Industrial, né, que mexeu com muita gente, primeiramente a questão do cercamento dos campos, né, onde as pessoas começam a sair do campo e vir para a cidade, já que os campos passaram a ser ocupados, né, pelos animais para a criação, para a produção de lã. Então temos este momento aí onde havia uma grande precariedade do trabalho, né? Eram pessoas que trabalhavam 12, 14, às vezes até 16 horas por dia em péssimas condições, não havia nenhum tipo de justiça do trabalho, o trabalhador não tinha nenhum tipo de garantias, de direitos, tá? Para que ele pudesse ter melhores condições. Temos também aí a situação de crianças e mulheres que trabalhavam, né, recebiam menos, as crianças recebiam bem menos pelo trabalho que faziam. E quando eu falo criança, eu não estou falando de 12, 14 anos ou 15 anos, 16 anos, como se tem hoje. Estamos falando de crianças de 5 anos de idade, 6 anos de idade, né? Então, algo totalmente abusivo mesmo, né? Além de tudo isso, as péssimas condições de trabalho, além de longas jornadas, salários baixos, salários desiguais, os péssimos salários que eles recebiam, até mesmo castigos físicos recebiam por conta de tudo isso. Só que a gente vai começar a perceber que os trabalhadores eles não vão ficar parados, né? Em determinado momento eles precisam reagir, eles precisam tomar uma atitude, porque senão, gente, eles só estão se dando mal, né? Inclusive, conversamos muito em sala de aula, falei para vocês antes da nossa paralisação, a questão da presença dos sindicatos, tudo bem? Hoje se critica, se tem uma visão crítica em relação aos sindicatos, né? Cada um tem sua visão, respeitando aqui, mas os sindicatos surgem nesse contexto com o objetivo de defender a classe trabalhadora, tudo bem? Hoje, por N motivos, N ideologias políticas diferentes, mas não vamos entrar nessa discussão, não neste momento, né, não neste ambiente. Talvez numa próxima live a gente pode coletar informações, opiniões de cada um de vocês, né? Mas surge neste contexto, tá? Então, por que surge o sindicato? Como uma forma dos trabalhadores se organizarem, né? E ter algo ou alguém que os represente diante da burguesia industrial, que lute pelos seus direitos, né? Porque vocês sabem que quando você enfrenta uma situação difícil, sozinho é mais complicado. Quando você está unido, né, a um grupo que tem os mesmos interesses, fica muito mais fácil. Então, o sindicato surge nesse contexto. Um outro movimento que surge é o movimento cartista. Pessoal, é importante ressaltar a diferença entre o movimento sindical e o movimento cartista. Por que movimento cartista? Porque eles escreviam cartas, eles faziam reivindicações através de cartas que eram entregues ao parlamento e, consequentemente, depois essas cartas entregues ao parlamento, né, é onde eles faziam reivindicações. Então o movimento cartista vem de cartas mesmo que eles escreviam, que eles se comunicavam através de carta, né, os diferentes
grupos, né? Então daí vem este nome. Então o movimento sindical ele luta pela questão do trabalho e o movimento cartista ele é mais amplo. Por que ele é mais amplo? Porque ele não se atém apenas à questão do trabalho, tá? Não estou falando que um é mais importante do que o outro. Entendam isso, pessoal. A partir do momento em que no caso o movimento sindical, luta pelos direitos dos trabalhadores, ele é importante naquele ambiente. O movimento cartista, ele é um pouco mais amplo. Ele vai falar além de questões sociais, de questões políticas, de direitos mais amplos a todos, não apenas ao trabalhador, que é a questão do sindicato. O fato de um ser um pouco mais amplo, de atingir regiões, de setores da sociedade mais amplos, não o qualifica, não o classifica como melhor ou pior. Um não é pior, ambos se complementam. Por quê? Porque são grupos que se sentem explorados e que vão lutar pelos seus direitos. Tá? É muito importante entender isso, né? A partir do momento em que estes grupos se sentem prejudicados, se sentem explorados, eles vão se unir, né, e lutar por um ideal em comum. O movimento, então, o sindicato, o movimento cartista, e existe um outro movimento, este que foi abafado logo no início, né, que já pregava a questão da violência, que era o movimento ludita, onde você tem muitos empregados, tudo bem, que acabavam sendo substituídos por máquinas e eles combatiam como? Quebrando as máquinas, acreditando eles que teriam de volta o seu emprego, né? Ler engano, lógico que não, eles acabavam sendo presos, né, condenados por conta de destruir um patrimônio alheio, tá? É a mesma coisa que o exemplo que eu sempre dou, quando o movimento ludita, ele quebra as máquinas, né? Ele vai preso, né? Ele vai lá, substituir a máquina, ele está preso, ele não resolveu em nada o problema, né? Ele apenas gerou mais problema para a sociedade. Por quê? Porque os trabalhadores passam a ser mal vistos, passam a ser vistos de maneira como violento, né, dentro da sociedade. Então isso não contribui em nada, este movimento. Talvez naquele contexto histórico, né, de início de uma revolução industrial, de situações de extrema precariedade, aquilo ali naquele contexto, né, fizesse algum sentido, mas óbvio que em hipótese alguma podemos e devemos concordar com situações, né, que sejam violentas, tá? Nos dias de hoje a gente vê isso daí. Tudo bem, pessoal? Então é importante relembrar, retomar estes três conteúdos: o movimento sindical, o movimento cartista e o movimento ludita. Por quê? Porque a partir deste momento em que os grupos começam a tomar uma consciência e começam a questionar um ambiente, né? Que ambiente, Shella? O ambiente das fábricas, o ambiente de exploração, a situação de exploração. Então eles começam a tomar consciência. E isso vai ser muito importante, né? Essa tomada de consciência. Isso é de extrema importância. Quando um determinado grupo toma consciência, opa, cai a ficha, eles caem em si de que algo não está certo, né? Como vocês costumam falar, né? Algo de errado não está certo. E exatamente, algo de errado não está certo por aí, né? Então o grupo se reconhece como tal e começam a questionar aquilo que já está estruturado, né? Então, inclusive, não estou falando que o movimento sindical vai dar a base para o movimento iluminista, em hipótese alguma. Mas o movimento iluminista, que é algo que nós veremos no próximo capítulo, ele passa a surgir de um momento de questionamento de uma estrutura. Tá? Existe uma estrutura, existe uma condição política, naquela época, que era o absolutismo, né? Uma questão econômica, o mercantilismo, e um determinado grupo vai começar a chegar e vai questionar. Opa, peraí, tem algo errado. Né? Tem algo que nós não concordamos. Tá? Então sempre este esquema de tem uma estrutura, tem algo, não se concorda. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu? Tudo tranquilo? Então neste primeiro momento é importante que vocês façam as leituras. Eu vou mandar tudo certinho para vocês, né? Vocês vão receber as informações, tá? Façam a leitura. Voltem algumas páginas, né, para a gente entender como que se deu esse primeiro momento de organização dos trabalhadores. Façam os exercícios que na próxima aula a gente vai voltar a falar, vamos abordar um capítulo novo e vamos falar sobre o iluminismo. Não é Illuminati, galera, não é, beleza? Então tá certo, fiquem aqui com o meu grande abraço, meu muito obrigado e o mais importante, galerinha, não se esqueçam, fiquem em casa.